Crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta à nossa aulinha de história, onde hoje nós vamos falar um pouquinho dos uniformes de antigamente, né? Nós falamos das escolas de antigamente, então nós sabemos que os uniformes também são diferentes, não é verdade? Então vamos lá, número 1, vamos responder. Leia as frases sobre as escolas do passado e do presente. Depois, pinte usando as cores ao lado. Então, de verde, nós vamos pintar o que está dizendo que é a escola do presente. E de vermelho, nós iremos pintar a informação que mostra que é a escola do passado. Então, vamos lá? Meninos e meninas têm aulas diferentes. Vocês se recordam que na aula anterior nós falamos que os meninos tinham aula de educação física e que as meninas tinham aula de culinária, não é isso? Aula de bordado. Então essa informação, escola do passado. Meninos e meninas têm aulas diferentes. Isso é a escola do passado ou é a escola do presente? E meninos e meninas podem estudar juntos. Hoje em dia nós estudamos juntos, então é a escola do presente, não é verdade? Número 2, observe as imagens e responda as perguntas. Então vamos lá, aqui nós temos 4 gravuras, 4 fotografias. Eu tenho uma criança do ano de 1930, olha a roupinha do menino, está de gravata, de bermuda, de um coletinho, né? De chapéu. A menina, 1950, olha, ela está com suspensório, com gravatinha, cabelinho Chanel. 2010, já tenho aqui camisetas e calças jeans, as crianças, né? 2015, camiseta também e calça jeans, não é? Então, olha como foi mudando conforme no decorrer do tempo. Então, como foi mudando, não é? Então, agora, crianças, essas respostas que vocês vão colocar são bastante pessoais. Então, vocês podem estar assim pedindo a ajuda da mamãe, porque aqui está perguntando assim, letra A, como eram os uniformes escolares antigamente? Então, basta você olhar aqui, né? O que eles usavam? Você pode colocar. Usavam chapéus, que mais? Eles usavam saia, meninas usavam saia, meninos gravatas. Então você pense um jeitinho de escrever aqui. Você pode colocar meninos, 2 pontinhos, boné, isso, um chapéu, né? Um boné, gravata, terninho. Meninas, saia, meia, olha lá, gente, saia com suspensol, né? Suspensório, certo? Letrinha B, peçam a ajuda da mamãe para elaborar essa. Que diferenças você observa entre os uniformes mais antigos e os mais recentes? Então, eu acho que você pode colocar, né, a informação aqui, que os mais recentes, qual é a diferença? Hoje, nós utilizamos o que, gente? Nós utilizamos a calça jeans, o uniforme da escola mesmo, né? Então, pensem numa forma aí que vocês possam estar escrevendo, tá? Junto da mamãe, certo? Quais as diferenças? Hoje usamos camiseta, não é verdade? Bermuda. Letrinha C. Na escola em que você estuda, o uso do uniforme é obrigatório? Sim ou não? Coloquem sim ou não. Letra D. O que você gostaria de vestir para ir à escola? Também é bastante pessoal. Aqui você vai colocar. O que você gostaria de usar para ir à escola? Né? Você usa o uniforme porque é necessário. Mas o que você gostaria de usar? Continuando, vamos lá. Na página 27, está dizendo assim:
uma escola no passado. Então vamos ver o que a gente está vendo aí, crianças. A fotografia abaixo está guardada no arquivo público do estado de São Paulo. Nesse local encontram-se fotos, jornais e outros documentos que podem ser consultados pela população, que ajudam a contar um pouco sobre a história do estado e do país. Então, o que eu vejo aí, né, é uma escola Caetano de Campos, na cidade de São Paulo, no ano de 1908, olhem só, 1908, crianças, há muitos anos atrás, não é? Então, olha que interessante, a escola. Então, aqui nós temos duas perguntinhas, vamos respondê-las, olha, em que ano e lugar a fotografia foi produzida? Então, nós vamos escrever aí, com letra maiúscula, 1908, na escola, olha o nome aqui, na escola Caetano de Campos, na cidade de São Paulo. Então, vocês podem olhar aqui e escrever aqui na número 1, não é? Sempre começando com letra maiúscula no comecinho, certo? Vamos agora para número 2. O que as crianças da imagem estão fazendo? Olha as roupinhas branquinhas, foto em preto e branco, não é, gente? Olhem só o que elas estão fazendo. Elas estão tocando instrumentos musicais. Elas estão tocando instrumentos musicais. É isso que nós estamos vendo, não é, crianças? Embaixo está perguntando assim: você já aprendeu a tocar algum instrumento na escola? Se não, gostaria de aprender? Qual instrumento você gostaria de aprender? Então vamos ficar atentos, não é? Vamos prestar atenção. Então vamos lá. Continuando, vamos para a página 28. Virem com a professora Gi. Vamos lá. Materiais escolares. Vamos lá? Eu vou lendo, vocês vão acompanhando com o dedinho, tá? Como seria se você não tivesse livros, cadernos, canetas e lápis para estudar e fazer suas atividades? E se você não tivesse livros, revistas e internet para fazer pesquisas? O material escolar ajuda você a estudar. Por exemplo, você pode fazer anotações e depois ler o que você escreveu. Para isso, faz uso do caderno, do lápis, da borracha. E no passado, já imaginou como eram os materiais escolares? Então aqui, gente, observe o desenho em uma sala antiga. Nós temos aqui, olha, então a gente está falando de material escolar. O quanto nós precisamos cuidar de nossos materiais escolares que a mamãe e o papai compram pra gente, né? Porque é tudo muito caro, não podemos perder. Então aqui nós temos uma sala de aula antiga. Então, antigamente, a professora tinha um apontador, olha só, aqui em cima da carteira dela, uma régua de madeira, olha só. Para apontar um lápis, era preciso girar a manivela de um apontador de mesa. Você já viu algum? Então, esse aqui, gente, é um apontador de mesa que ficava na mesa do professor. Olha que interessante. E percebam, olha lá,
O caderno é aquele de caligrafia, gente. Tem linhas de tamanhos diferentes para treinar a escrita à mão. Ainda hoje é usado em algumas escolas. Então, nós temos o nosso Marcha Criança, que ele é com as linhas do caderno de caligrafia. Mas vocês têm os cadernos de classe de vocês, com linhas normais. Mas antigamente usava-se muito só o caderno de caligrafia, viu? Olha o que eu tenho aqui embaixo. O mata-borrão era usado para absorver o excesso de tinta do papel. Olha só, é um carimbo, gente. Olha que interessante, né? Olha aqui, eu tenho tinta, não é? Olha lá, então, olha a caneta que era usada. Na verdade, a caneta era a caneta tinteiro. Aquela era uma pena na ponta, onde molhava aqui no potinho de tinta e depois ia escrevendo. Nesse tipo de caneta, é preciso encaixar uma ponta de metal chamada pena. Para escrever, mergulha-se a pena no tinteiro, que é esse potinho com tinta. Era comum fazer borrões e derramar tinta no caderno e na carteira. Gente, vocês imaginam isso? Como não era difícil trabalhar com essa caneta tinteiro? Era muito difícil, gente, era muito difícil. Hoje, o que acontece com as canetas? Vem com a carga, terminou, nós descartamos. Então, antigamente não era assim. Antigamente era muito mais difícil, não é verdade, pessoal? Então, olha como facilitou a nossa vida, né? Então, nossos materiais escolares, nós temos a borracha, temos livros, revistas, internet. Hoje temos a internet para pesquisar, não é? Então, hoje tudo está mais fácil. Agora vamos aos livros didáticos. Vamos falar aqui dos livros. Esse que nós estamos trabalhando é o nosso livro didático, não é? Então, olhem só. Vamos prestar atenção. Os livros didáticos. Você sabia que seus livros de língua portuguesa, de matemática e este que você está lendo de história, geografia e ciências são livros didáticos? Vocês sabiam que eles são livros didáticos? E o que será que são livros didáticos? São livros feitos especialmente para o uso de alunos e professores. É justamente para ensinar vocês, para você aprender, né? Antigamente, os livros didáticos tinham longos textos e quase não havia imagens, como a gente está vendo aqui. Eram muito escritos, gente, antigamente. Hoje, eles são repletos de fotos, ilustrações e atividades, que faz com que fique mais gostoso da gente estar vendo os livros, não é? Um livro que ele só está escrito, a gente cansa, então a criança ia acabar cansando. Então, quando nós temos figuras, imagens, gravuras, fotografias, é muito bacana, né? Então, é isso mesmo. Olha aqui, gente, no passado era comum usar o mata-borrão na escola. Veja nos desenhos como ele era usado. Então, olha lá a criança, gente. Ela pegou a caneta dela, molhou, né, na caneta, no potinho de tinta e com a pena começou a escrever. Olha, na aula dela escreveu. Olha a segunda imagem. Na aula de hoje, olha o que aconteceu. Ela borrou. Daí, ela foi passar agora esse mata-borrão. Olha só, para absorver, gente, a tinta, né? A tinta que está, né, em excesso no papel, entendeu? Então, é isso que era o mata-borrão, tá? Aqui eu também tenho, olha, Geografia das Crianças, capa de livro didático de geografia, escrito por Haroldo de Azevedo em 1947, gente. Olha que livro assim, né? Mais
Esse era bastante escrito, não tinha muitas gravuras. E aqui, para finalizar, nós vamos terminar aqui. O mata-borrão era colocado, leia as frases e enumere a ordem correta. Então, vamos enumerar. Frase correta agora. Então, vamos lá. Como ficará? O mata-borrão era colocado sobre o texto escrito para absorver o excesso de tinta e limpar a folha. Qual que é a primeira imagem que eu estou vendo aqui? Assim, a folha de papel ficava limpa, sem manchas. Quando a pena da caneta estava com tinta demais, podia escorrer e manchar a folha. Então, será que não é de número 1 essa? Então, vamos lá. Quando a pena da caneta estava com tinta demais, podia escorrer e manchar a folha. E depois, como que eu ia apagar essa tinta? Com o mata-borrão. 2. O mata-borrão era colocado sobre o texto escrito para absorver, para chupar o excesso de tinta e limpar a folha. E por último, assim, a folha de papel ficava limpa, sem manchas, viu, gente? Para isso que servia o mata-borrão, né? Aqui na letrinha B pergunta: que material você usa para apagar o que escreveu no papel? Usamos a borracha. Muito bem. E agora, vamos finalizar na página 30. Antigos alunos, olha lá. Um modo de conhecermos o passado é conversando com os nossos familiares e pessoas mais velhas. Eles têm muito a nos ensinar, tanto sobre escola como aprendizado da vida. Essas pessoas podem nos contar como elas viviam antigamente. Sim ou não? Sim. Você já parou para pensar que a vida podia ser bem diferente no passado? Você acha que era igual ou ela era diferente, né? Quando o seu avô era jovem, seus pais ainda nem existiam. A realidade dos seus avós na escola pode ter sido diferente da realidade dos seus pais. Será que tinha alguma coisa em comum? O lanche, por exemplo, será que era o mesmo? E as brincadeiras? Antigamente não existia a cantina, né, gente? Não existia cantina. O lanchinho era levado de casa. Hoje em dia nós temos a cantina, pode levar de casa, mas temos a cantina também, não é verdade? Então, a gente pode perceber o quanto mudou as escolas, os costumes, as pessoas, as vestimentas, as roupas dos uniformes escolares. Tudo isso muda muito, não é? É isso mesmo, crianças. Então, a nossa aulinha de história está finalizando. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aulinha, se Deus quiser.